Paz e graça, queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesse dia. Gostaria de orar com vocês nesses pouquíssimos minutos que nós temos para meditar na palavra do Senhor. É muito bom estar com vocês. Vamos orar a Deus e agradecer a Ele por mais um dia, por estarmos aqui, porque Ele tem nos dado saúde, porque Ele tem nos abençoado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos dado forças, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado o teu povo. Que a tua graça, o teu amor continue sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, como também a tua família. Eu queria meditar no texto de Mateus, capítulo 4, apenas uma breve meditação acerca da tentação do Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha tirar um breve ensinamento. Um texto muito conhecido, mas eu creio que sempre que a gente lê esse texto, a gente vai conseguir tirar algum tipo de ensinamento, porque a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada manhã, ela se renova todos os dias, a cada momento da nossa vida. Todas as vezes que nós a lemos, nós recebemos uma informação nova, nós recebemos vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mateus capítulo 4, ele nos traz o relato da tentação do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Mateus: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em algumas traduções diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E na sequência o verso 8 diz assim: Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, ou seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, ou retira-se, pois está escrito, adore somente o Senhor teu Deus, somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então nós temos aqui um texto falando acerca da tentação do Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui nesse texto, Jesus Cristo, logo na primeira investida de Satanás aqui, ele toca na questão da identidade do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui, na primeira vez aqui, ele diz: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É a primeira vez que ele tenta Jesus. Ele imediatamente ele vai lá e toca na questão da identidade de Jesus Cristo. Ele fala assim da necessidade, Jesus está com fome, mas principalmente ele está tocando na questão da identidade. Se tu és o Filho de Deus, esse é o foco, é o ponto principal. Ele coloca aqui em questão a identidade de Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus? Então, faça isso. Aí você vai provar que de fato tu és o Filho de Deus. Aí Jesus responde a ele dentro das Escrituras. Jesus responde a ele falando assim. Jesus diz a ele: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a resposta de Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus usa pela primeira vez as Escrituras. Na primeira investida do diabo, Jesus usa as Escrituras para responder o diabo. Mas aí vem a segunda investida do diabo e novamente ele insiste aqui pela segunda vez na questão ainda da identidade de Jesus Cristo. Ele insiste aqui, mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, ele pega mais uma vez essa questão da identidade de Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus. Então, ele pega aqui essa questão, ele alimenta mais uma vez aqui a questão, a dúvida, ele tenta colocar esta dúvida, colocar em xeque que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, colocar essa dúvida no coração aqui de Jesus Cristo, colocar em dúvida a questão que ele é o Filho de Deus, ou que ele tente provar de alguma forma que ele é o Filho de Deus. O verso 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. Aí ele vem e desce a segunda vez. Aí agora, como Jesus respondeu dentro da palavra, o diabo agora usa as Escrituras, encontra a resposta que Jesus deu usando as Escrituras. É bem interessante, Jesus usa as Escrituras para responder o diabo a primeira investida. Aí o diabo vai usar as Escrituras agora para a segunda investida. Então ele vai agora dizer, olha, está escrito, leva ele ao pináculo, a parte mais alta da cidade, e então ele leva lá ao pináculo, melhor do templo, e então ele diz, mostra ali, e diz, olha, está escrito, usa lá o Salmo 91, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te sustentar em todos os teus caminhos. Lança-te daqui agora, porque está escrito na palavra, nas Escrituras. Então ele usa as Escrituras, porque Jesus usou as Escrituras para repreender ele da primeira vez. Então ele vai usar as Escrituras agora para contrapor Jesus Cristo. Aí Jesus, mais uma vez, rebate ele também com as Escrituras. Jesus diz, também está escrito. Também está escrito. Olha só o que Jesus faz aqui. Também está escrito. É bem interessante. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não colocará ele à prova. Não tentará este Deus tão maravilhoso. Essa é a resposta de Jesus. Aí, por duas vezes, ele usa essa questão. Essa questão da identidade de Jesus. Mas aí ele vem uma terceira vez. Mas observe que na terceira vez, o diabo agora ele não vai usar a investida em relação à identidade de Jesus. Ele muda agora o foco. A terceira investida do inimigo agora é diferente. Ele agora, na terceira vez, ele não vai ter uma conversa com Jesus Cristo em relação à identidade de Jesus, porque ele viu que Jesus está firme na questão de que, de fato, ele é o Filho de Deus. Ele agora vai tentar dissuadir Jesus de deixar de ser o Filho de Deus, porque ele agora sabe que Jesus, tomou essa condição de Filho de Deus, que Jesus é consciente que, de fato, ele é o Filho de Deus, e que Jesus Cristo até agora está obediente, está vencendo ele pela obediência e pelas Escrituras, e ele tenta agora fazer com que Jesus Cristo seja desobediente. Ele vai agora atacar a necessidade de Jesus. Uma vez que Jesus agora está em jejum durante 40 dias e 40 noites, então ele está em escassez, ele está agora necessitado ali, então Jesus Cristo está ali sem nada. Então ele pega Jesus e leva à parte mais alta da cidade e mostra todos os reinos do mundo. Entenda que esse leva à parte mais alta da cidade não é que ele pegou Jesus Cristo e transportou Jesus para lá. Ou seja, é como se ele ali na mente de Jesus colocasse e mostrasse todos os reinos do mundo numa visão. Não é que ele pegou o corpo de Jesus, transportou Jesus de fato para lá. Não é isso. Então não é isso que a palavra diz. O original diz que
né? Se você pegar mesmo, a palavra fala mesmo, na realidade, que essa questão de transportou aí, é mais como se fosse ali algo ali, numa forma de uma visão. Jesus, como se Jesus tivesse algo ali na mente dele, algo visionário, passou isso pela mente dele, ele contemplou como se fosse sua visão, vendo todos os reinos do mundo. E o diabo oferecendo aquilo a ele. Não é que o corpo dele foi transportado lá para o alto do monte, nem para o pináculo, e ele fosse pular lá do pináculo do templo. Não é isso. O diabo não teve esse poder de pegar ele e levar ele para lá. Não. Não foi isso. Era apenas ali uma tentação. Era algo ilusório. O diabo estava mostrando uma ilusão para ele, a fim de tentá-lo. E se ele caísse naquela tentação, o diabo vencia. Porque o diabo é mentiroso. Tudo que ele mostra é mentira. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E aqui nessa terceira investida dele, ele investe de forma diferente. Aqui no verso de número 7 diz assim. Verso 8 diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se você prostrar-me e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e a ele prestarás culto. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e a ele prestarás culto. Ou seja, aqui nós temos uma situação que o inimigo agora não coloca em questão se Jesus é o Filho de Deus. O inimigo aqui agora, ele provoca agora Jesus de uma forma diferente. Ele entra agora para provocar a necessidade de Jesus. Ele oferece agora, riquezas para Jesus. Ele oferece agora, ele tenta agora atingir a necessidade de Jesus, oferecendo coisas para Jesus Cristo. E é assim que ele trabalha. Ele vai te oferecer aquilo que naquele momento você não tem. Aquilo que talvez ele imagine que você deseje. E ele imaginou que ali Jesus, naquela necessidade, naquele jejum, naquele deserto, não tinha nada, sofrendo em jejum durante 40 dias e 40 noites. Ele imaginou que oferecendo todas aquelas coisas, Jesus iria negar o Pai. Iria se prostrar diante dele, iria adorar a ele. Mas a Bíblia diz que Cristo foi obediente até a morte. Jesus venceu ele pela obediência ao Pai. Essa foi a vitória de Cristo, porque Cristo foi obediente ao Pai até a morte. Essa é a vitória do verdadeiro cristão, quando ele é obediente. Cristo foi obediente até a morte, por isso ele venceu o diabo. Os verdadeiros filhos de Deus, eles vencem o diabo porque eles são obedientes. Nós temos visto por aí muita gente querendo vencer o diabo no grito, mas você vai conseguir vencer o diabo somente sendo obediente a Deus, obediente ao Pai, obediente à palavra de Deus. O que o Senhor falou a Josué? Josué, se você ouvir a minha palavra, se você guardar a minha palavra, se você guardar em teu coração e andar por esse caminho todos os dias da tua vida, guardar a lei, eu serei contigo. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu serei contigo e te abençoarei. E você vai prosperar no teu caminho. Essa foi a promessa. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E veja que aqui no texto, quando o diabo, ele aqui apresenta todas essas coisas para Jesus, e ele já não questiona mais se Jesus é o Filho de Deus, Jesus já não tem mais um diálogo com ele. Jesus já aqui não responde mais a ele. Jesus imediatamente ordena que ele saia da presença dele. Jesus fala para ele: retira-te, Satanás. Retira-te. Essa é a ordem de Jesus. Jesus fala assim, olha só. Jesus diz assim, verso de número 12. Quando Jesus, olha só, verso de número 9. Vamos ler o 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, somente a ele preste culto. Ou seja, Jesus não dialogou mais com ele. Mandou que ele se retirasse. Não existe outra forma de vencer o inimigo.
Se você é obediente, você consegue vencer o inimigo. Então, que esse texto aqui, ele nos traz um ensinamento e isso é evidente. Então, esse texto, ele mostra a forma que o inimigo trabalha, ele investe na identidade de Cristo por duas vezes. Quando Cristo ali está convicto da sua identidade, de quem ele é, que ele é de fato o Filho de Deus, o inimigo muda a estratégia e agora investe na necessidade de Jesus. E Jesus imediatamente, vendo a intenção dele, manda que ele se retire. Mas aí nós também vemos como é que Jesus se comporta diante dessa situação. E a forma que Jesus vence o inimigo não é apenas a questão de vencer dentro da palavra, mas é a questão principal. Nós vamos ver que Jesus venceu pela obediência. Obediente até a morte. É a única forma de vencer o inimigo. Sendo obediente até a morte. Somente assim nós vamos conseguir vencer o inimigo. Sendo obediente até a morte. Então essa é a única certeza que nós temos de vencer o inimigo. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar e a sua família. Eu queria orar com você, em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar ainda mais a sua família nesse dia tão especial. Vamos orar pedindo ao Senhor que Deus te proteja, que o Senhor te guarde todos os dias da sua vida, que o Senhor Jesus Cristo derrame sobre o seu lar e sua família as mais ricas bênçãos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos ao Senhor e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que as mais ricas bênçãos dos céus venham sobre essa família, sobre esse lar, sobre essa pessoa que necessita, Pai Celestial, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Pai, que o Senhor possa entrar nesse lar agora, que o Senhor possa derramar sobre esta família, Pai Celestial, saúde, alegria, paz, prosperidade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que haja harmonia, meu Pai Celestial, dentro desse lar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, meu Pai Celestial, que os céus se abram de uma forma sobrenatural e que as mais ricas bênçãos do Senhor se manifestem, meu Pai Celestial, de forma plena no lar, na casa, na família, de forma, meu Pai, que todos possam dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso, desde já, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor o resto de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família. Uma semana muito abençoada a todos em nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a sua vida. Sábado, 19h30, Jardim Gá. Domingo, 18h30, Igreja Sede, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, guardamos a tua presença lá. Sai de casa, meu querido, vá para a igreja, lugar de louvar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida.